bem-vindos a este Deep Dive. Hoje a gente vai olhar mais de perto um documento específico, o decreto número 55.588, lá de São Paulo, de 2010. Nossa missão aqui é basicamente entender o que ele diz e por que ele surgiu, né? Exatamente. Esse decreto, ele é bem focado, sabe? Trata do tratamento nominal de pessoas trans e travestis nos órgãos públicos de São Paulo. E o interessante é como ele já começa, assim, amarrando tudo em princípios fortes, né? Dignidade humana, não discriminação. Sim, ele vai direto ao ponto na justificativa. Os tais considerandos, né? Eles conectam esses princípios da Constituição com a necessidade bem prática de respeitar a identidade de gênero no atendimento. Isso, eles argumentam tipo que, para ter igualdade e liberdade de verdade, o Estado precisa ter políticas que acolham as diferenças, Sim. incluindo o gênero. E reforçam que direitos da diversidade sexual são direitos humanos. O Estado tem que proteger para garantir cidadania, inclusão, essas coisas. Prepara o terreno para o que vem depois. E aí a gente chega no coração da coisa, né? O artigo 1º. Ele garante esse direito à escolha do tratamento nominal, mas, assim, na prática, no balcão do serviço público, como isso funciona? Então, o artigo 2º explica direitinho. A pessoa interessada, ela simplesmente informa o prenome, aquele nome pelo qual ela se identifica e quer ser chamada. Isso na hora do cadastro, do atendimento. E o ponto crucial, os servidores públicos, eles têm que usar esse nome. Tem que usar. Não é uma sugestão. Não, é um dever. Tanto falando quanto em documentos internos, comunicações, tá lá no texto. Entendi. Mas aí sempre surge aquela dúvida. E o nome do registro civil? Aquele que está na identidade, na certidão de nascimento? Imagino que para documentos oficiais isso deve gerar alguma questão, né? Com certeza. E o decreto pensou nisso. É o parágrafo 2º do artigo 2º que trata disso. Para esses atos mais formais, que precisam da identificação civil oficial, o nome do registro ainda aparece. Não tinha como mudar isso só com um decreto, né? A lei do registro civil é outra história. Mas é aqui está o pulo do gato. O decreto manda que esse nome civil venha acompanhado do prenome escolhido pela pessoa. Ah, então é uma solução aditiva? Você tem os dois nomes ali. Exato. O nome civil para cumprir a formalidade legal da época e o nome social para respeitar a identidade da pessoa no documento. Tenta conciliar as duas coisas. Saquei. Uma abordagem bem pragmática para a situação legal daquele momento. E para garantir que isso saísse do papel, que os servidores realmente fizessem isso. Bom, aí entram outros artigos. O artigo 3º fala da necessidade de capacitar os servidores sobre isso. Para eles entenderem, né? E o artigo 4º, esse é direto, fala das consequências se não cumprirem. Consequências, tipo? Pode gerar um processo administrativo para apurar se houve violação de uma outra lei estadual, a 10948 de 2001, que é a lei que pune discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero lá em São Paulo. Certo. E, além disso, pode ser considerado também uma infração funcional. Aí entra o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado. Então o decreto não só criou o direito, mas também, digamos, os dentes para morder se ele não fosse respeitado. Com fiscalização e responsabilização. Exatamente. E para fechar o pacote, o artigo 5º diz quem fica responsável por divulgar tudo isso. A Secretaria da Justiça por meio da Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual. Faz sentido. Definir, explicar como fazer, treinar, punir se não fizer e comunicar. Um ciclo completo. Isso, uma estrutura administrativa bem pensada para implementar aquela política específica. Olhando para trás agora, para esse decreto de 2010, o que ele significou, na real, parece um passo importante do governo de São Paulo, na esfera administrativa, né, para alinhar os serviços com respeito à identidade de gênero, usando o nome como ferramenta principal. Sem dúvida. E o que eu acho fascinante é ver como uma norma administrativa, um decreto, tentou tornar concretos aqueles princípios enormes da Constituição, sabe? No atendimento do dia a dia. Ele garantiu um direito bem específico ser chamado pelo nome que reflete quem você é dentro da máquina pública. Isso antes de muita coisa que veio depois em termos de lei e decisão judicial no Brasil. Interessante. E isso deixa a gente pensando, né? Uma mudança focada no tratamento nominal dentro dos muros dos órgãos públicos.
Até que ponto algo assim pode realmente impulsionar ou talvez só refletir um reconhecimento e uma inclusão social mais ampla dessas pessoas na sociedade como um todo? Fica aí a reflexão.